que o Senhor está fazendo é uma família para ti, Senhor. Está aqui os seus filhos. Ministra, fale conosco. Amarro todo valente. Envie-o para o lugar determinado onde o Senhor enviar, Senhor. Senhor, muito obrigado por nós estamos aqui reunidos como igreja. Porque nossa igreja, Senhor, tem propósito. Uma igreja para a cidade. Estamos no caminho, estamos aprendendo, Senhor. E queremos a sua direção. Queremos andar no Espírito. Fale conosco. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu vou trazer uma base e vou construir algo em cima da palavra que eu vou trazer hoje. Amém? O tema é: buscai as coisas do alto. Amém? Vamos lá. Colossenses capítulo 3. Verso 1. Ao 3. Eu gostaria de uma água, fazendo um favor. Obrigado, tá? Amém? Quem está comigo? Quem não achou, tem um crente do seu lado aí. Se você toca nele aí, que ele vai te ajudar. Encontrou, irmão? Obrigado, perdão. Valeu, Luizinho. Amém? Todos aqui? Vamos lá. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Fomos ressuscitados com quem, irmãos? Amém. Buscai o conhecimento da onde? Do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ponto. Vamos lá. Já entendemos que Cristo já não está aqui mais. Amém? Por quê? Quem está dizendo? Diego? Não, a Bíblia. Nossa referência. Então as Escrituras estão dizendo que Cristo está à direita de quem? De Deus. Amém? Por quê? Porque nós fomos ressuscitados em quem? Em Cristo. 2. Obrigado, filho. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morreste em vossa vida e está escondida com Cristo em quem? Em Deus. Amém? Vamos lá. Irmãos, quando eu comecei a meditar nessa palavra, me preocupou muito. Por quê? Como eu, como igreja, vou buscar as coisas do alto? Porque falamos, somos crentes, amém? Quem é crente aqui, levanta a mão. Falamos bonito, falamos a linguagem dos evangélicos, nébias, aleluias e tal, falamos esse linguajar cristão, né? Sem ter a natureza de Cristo. Claro, você pode estar aí, estamos no processo, amém. Mas o que tem preocupado a liderança dessa igreja? As bases, doutrinas. E o que tem acontecido, que eu tenho observado no Brasil num todo, amém? Eu vou falar num todo. Uma síndrome, uma enfermidade em nossas fé. Porque eu vou falar 2 pontos aqui: moralismo e legalismo. Como andarmos e praticarmos a cultura do alto sem ter a natureza e sem andar
em Cristo. Porque é muito fácil. Eu vou andar no alto. Vem um discipulador, te ensina, mas como é a sua vida no seu trabalho, na sua casa? Porque ser crente aqui é muito fácil, irmãos. É muito fácil ser cristão aqui dentro. Mas e lá fora? E como eu disse, a preocupação num todo é essa síndrome. Essa questão de hipergraça, né? Como eu disse aqui, o moralismo. O que é o moralismo? Preciso ter uma família abençoada, filhos educados. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso mostrar, olha, você se preocupar com a sua moral. Eu não vou falar que isso não é importante, é sim, claro que é. Mas cristianismo não está baseado nisso. E o legalismo? Por quê? O que o legalista ele é? Ele aborda dizendo que o crente ele não peca. Por isso que eu vejo tanto cristão tentando, mas não tendo alicerce, raízes em Cristo Jesus. Porque ele acha que ele tem que ser bom demais. Se você acha que você tem que ser bom demais, você não entendeu os princípios. Como o meu líder ele tem nos ensinado, quem não tem princípio, não vive nos princípios, vive uma vida miserável. Uma vida espiritual miserável, que afeta num todo, num social. E por nós não sabermos a raiz, e nem saber o que é o Evangelho, o que o Evangelho fez por nós, estamos pecando. Estamos no erro. Mas hoje, nós vamos corrigir e andar no caminho, olhando para o alto, olhando para Cristo. Cristo em vós é esperança de glória. Nele está todas as coisas. Nele sim. Então, o que tem me preocupado? Tem me preocupado como líder. É essa questão. A doutrina. Então, como eu falar das coisas do alto? Que eu podia trazer aqui várias palavras aqui. Abrir a Bíblia, porque a Bíblia fala tanta coisa do alto. Tanta coisa. Rica. Mas se eu e você não entender que é em Cristo que está todas as coisas, eu não vou ter entendimento e revelação daquilo que Deus está fazendo. E essa que é a minha preocupação. Eu tenho trazido essa mensagem já um dia, eu tenho lido, tenho assistido pregações, tenho me aprofundado disso, o meu discipulador tem ensinado isso, dispensado isso na igreja, porque nós não entendemos como corpo de Cristo, que não é o que fazemos, estamos focados naquilo que, no serviço, mas não tem nada a ver com o serviço, porque Deus é um Deus relacional, não é no serviço. Entenda, cristianismo, se você, presta atenção que eu vou falar, se você não acertar a sua vida com Deus, hoje, o mesmo ano de 2019, o 2020 vai ser a mesma maneira, aí vai ficar falando assim, porque o meu líder é não sei o que, aí vai começar, você vai querer achar culpados, para justificar a ferida que há na sua emoção. Por isso que é difícil quando um líder dá a direção para você, você não consegue ter entendimento, discernimento para obedecer. Porque você acha que é do seu jeito, e não é do seu jeito, é andando no Espírito. Entenda, se eu e você, como a cruz, horizontal e vertical, irmãos, se você não acerta a sua vida com Deus, como você olha para mim e diz que vai amar uns aos outros?
você não se encontrou nem com você mesmo. Você não sabe quem é você. Por quê? O que você está focado? Aqui, nas coisas terrenas, no fazer, na prática da religião. Eu não vou falar que a religião, ela não, é religião, religa o homem procurando Deus. Mas certas doutrinas têm nos afastado do processo. Porque quem dá o crescimento da minha vida interior e para todos os restantes, todas as coisas, de tudo, na minha vida, no social, na minha família, no meu trabalho, em tudo que eu quero alcançar, quem dá esse crescimento é quem? Cristo Jesus. Se eu não criar raízes, pensando nas coisas do alto, entender que não é o que eu faço, mas é o de quanto eu tenho de natureza em Cristo Jesus, vai ficar difícil entender as coisas do alto. Porque o reino, ele não é, ele é um reino literal, mas ele não está completo. Entenda uma coisa: preparamos o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, e Cristo Jesus prepara a vinda do nosso Rei, Deus. Se for para Jesus, bata com mais força. Ele está aqui, Ele quer transformar a sua vida. O seu ego vai ser transformado hoje. Porque muitas vezes você está focado em doutrina, em filosofia humana, se contaminou e esqueceu o que é o Evangelho. Porque você acha que você precisa ser um bom crente. Eu sou bom em Cristo, porque se eu ressuscitei nele, tudo está nele. Tudo está nele. Tudo está em Jesus. Olha isso aqui, presta atenção. Tem uma literatura do Timothy Keller. Ele diz assim, ó: para crescermos em Cristo e sermos transformados à sua semelhança, precisamos firmar nossa mente nas coisas nas coisas do alto. Precisamos aprender a pensar, a meditar na onde? No Evangelho. O que é o Evangelho? É aquilo que Deus deu para mim, para você. Eu e você merecia? Foi uma recompensa? Foi um presente. Isso é Evangelho. As boas notícias. Então, o que eu tenho visto aí não é Evangelho. Porque legalismo e libertinagem, essa é a síndrome. E ainda apontei aqui o moralismo. Mas libertinagem e legalismo, você não pode pecar, não faz isso, tudo proíbe. Tudo proíbe. E eu vou te mostrar na palavra que Jesus não proibia. Mas sim, na sua natureza, tratando. Presta atenção, crente. Porque o que eu tenho percebido? As pessoas têm focado o poder, aleluia, e línguas, e opa, isso é bênção? É, mas não é dons. Não é dons. Isso edifica a igreja, edifica o corpo. Por isso que eu pedi para você levantar e olhar para o seu irmão. Porque quando você olha para o seu irmão, o que você vê nele? Cristo Jesus. Porque o que eu sou, o que Cristo é, isso é bíblico. Para de dar opinião, que às vezes as suas opiniões no seu emocional está ferido. Você baseia as coisas na sua ferida, e o Evangelho muitas vezes não tem nada a ver com a sua opinião. Mas o que eu faço, Diego? Confere o verbo que se fez carne. Aqui está o manual. É aqui que eu vou pensar nas coisas do alto. É aqui que eu vou crescer em Cristo Jesus. É aqui que eu vou ser transformado no meu interior, obtendo a natureza dele.
eu achar que eu faço célula, que tem uns caras aqui que acham que é power. Aí eu vejo, é uma bênção, uma bênção. Glória a Deus pela vida dele, irmãos. Nada contra. Mas eu quero ver na hora que o chicote estrala, algum ente querido da sua família morre, começa a apertar, você perde o emprego, e aí você fala assim, é o diabo nada. Presta atenção. Porque quando você vai errar, nem o diabo você chama. Foi escolha sua, você decidiu. Seu líder te avisou, você obedeceu? Não, o que você fez? Tá. Eu no controle. Sabe o que é isso aí? Ego não transformado, sem natureza. Não está andando no espírito. Eu percebo que tem crente que não entendeu isso ainda, que proíbe, mas não entendeu que lá em Romanos 8 diz: andai em quem? Nele, andai no Espírito. Não é proibindo. Vai proibir. Então, como eu disse, para crescermos em Cristo e sermos transformados à sua semelhança, você percebe o que nós vamos se tornar? Aquilo que Cristo é. Por isso que o que me preocupa, essa questão de hipergraça, o legalismo. Presta atenção. Olha uma coisa também interessante. William Temple, é uma literatura também, eu vou abordar aqui. Mas antes disso, eu só vou dar continuidade no que eu parei aqui no Evangelho, na literatura do Tim Keller, que é uma igreja centrada. Se você quiser ter essa literatura, é muito boa. Chama Igreja Centrada, Timothy Keller. É muito bom, tá? Obrigado, filho. Então, nós aprender a pensar e meditar no Evangelho. Então, eu disse, o que é o Evangelho? Aquilo que Deus deu por nós. É as boas notícias, amém? Até que ele se torne real para o nosso o quê? Coração. E o alicerce de tudo o que fazemos. Então, eu vejo meu líder se preocupando com as bases da igreja. As pessoas não sabem o que é a Bíblia, o que é a Trindade, mas está envolvida nas coisas. Uma bênção, claro que você é uma bênção, porque a Bíblia diz isso, que você é uma bênção. Claro, irmãos, a Bíblia declara isso, que você é fonte, você é bênção. Então você é bênção mesmo, mas não é no que você faz, porque se você não ter a sua vida com Deus, tudo vai estar em crise em sua vida, tudo. Como se você não ama a si, não estou falando de egoísmo não, viu, irmãos? Que nem é NA não, tal, que aborda que você tem que pensar em você, não estou falando também que é ruim, é saudável, é bênção de Deus. Acho que tudo que Deus faz aqui na terra, é tudo a graça dele, tudo, mas assim, eu estou querendo dizer que, você, quando eu falo para você se amar, eu estou falando quando você se ama, é quando você se encontra com o seu Salvador. É disso que eu estou falando. Você se encontrou, eu me encontrei. Aí sim eu vou afetar um todo. Mas se eu não me encontrei, como eu vou afetar? Como eu vou tocar o indivíduo? Sendo que nenhum indivíduo foi encontrado por Cristo Jesus. E aí eu quero pensar nas coisas do alto. Quem está comigo? Amém? Olha isso aqui, ó. Eu meditando na palavra. Olha isso aqui, ó. A sua religião é o que você faz com sua solidão. Presta atenção nisso aqui, ó. Ou seja, onde quer que sua mente vá com maior naturalidade e liberdade, quando não há mais nada o que distraia,
É para isso que você vive, de fato. Eis, a sua religião, sua vida é moldada por aquilo que ocupe o que tem ocupado a sua mente. Você não precisa me responder. Eu quero que você comece a fazer uma reflexão de dentro do seu interior. Você pode ter anos de pastoreio, você pode ser não é isso, não é o que você faz, mas é o quanto eu tenho dele em mim. Porque os dons, todo mundo, você vê aqui, quem está aqui, você está olhando, tal, tem pessoas que são assim, precisam mostrar, precisam tal, pouca natureza, pouca natureza. Como eu disse, a libertinagem, já que Jesus, mano, tem uma coisa aqui que me inculca, cara, e eu vou dar ênfase naquilo que os caras da hipergraça diz, que é a verdade. Entenda uma coisa, quando Deus olha para você, Ele não vê mais um pecador. Por quê? Quem que Ele vê? Jesus! Não há mais condenação para aqueles que estão em quem? Em Cristo! Mas o que acontece? Já que Cristo morreu por mim, eu vou viver uma vida na liberdade? É liberal? Não, não é liberal. Você é escravo. Você é escravo. Porque se eu quiser beber aqui agora, eu bebo. Sabe por que não vai influenciar na minha vida? Sabe por quê? Porque eu não sou escravo, eu sou livre em Cristo Jesus. Sabe o que acontece? Que a igreja, ela não entendeu, ela não tem equilíbrio emocional, ela não tem domínio, ela não tem os frutos do Espírito Santo, porque ela esqueceu do Espírito Santo. Ela tem agredido o Espírito Santo, ela tem negado a voz para Ele, por causa da religião, por causa da doutrina. Não tem falado com Ele, não tem dado direções, não tem pedido direções para Ele, não tem orado, mas tem feito do seu jeito. E do seu jeito, controlador, dominador, não funciona. Deixa eu falar um negócio para você. Adestrar não funciona. Não funciona. Não é proibindo, não é adestrando as pessoas, mas formando o Cristo que há nela. É isso que nós temos que fazer. Moldar, tratar o interior. Você acha que proibir vai acontecer alguma coisa? Irmãos, presta atenção. Por que Jesus ele não proibiu Pedro andar armado? A questão não era ele proibir. Com arma, sem arma, ele ia ser violento, ia matar. Não é televisão em casa, não é corte de cabelo. Se você tem problema no seu interior de sensualidade, é o seu interior, isso é carne. Você vai pecar? Vai. Mas se arrependa. Não é hábito, todo dia aquela mesma coisa, todo dia aquilo lá. Então, algo de errado está acontecendo com você. Não é proibindo, é tratando o seu interior. Você é honesto com, vou usar princípios de GNA aqui, cara. Honestidade, mente aberta, você tem isso, você é honesto com você. Você chega no seu líder e pergunta: líder, eu sou isso, eu sou aquilo, eu preciso ser tratado nisso. Não, porque o seu ego não deixa. Não deixa, o seu orgulho não permite. Porque eu não vou estar aqui falando que assim, crente não peca, peca. Começa a conferir as escrituras. Aí sabe o que eu vejo? As pessoas abusando da sua liberdade, porque ela não tem. Nossa, o cabelo cortado do irmão. Olha, pô, vamos ter educação. Sabe o que acontece muitas vezes com nós? Nós não somos educados. E muitas vezes nós achamos que, por causa da falta de educação, nós achamos, falamos que é pecado. Não é questão de pecado, é questão que você é mal educado. Então,
Existe um plano perfeito, irmãos. Entenda o propósito, irmãos. Entenda o propósito eterno de Deus. Efésios 1:9, ou 1:11. Existe um propósito eterno. Existe um plano perfeito. Não em si a salvação, irmãos, mas a salvação em que vamos se tornar nele. Esse é o plano perfeito de Deus. Filhos parecidos com eles. Com eles. Com eles. Com eles. Aí sim, como andarmos nisso, vamos pensar nas coisas do alto. Não vamos deixar se distrair, irmãos. A questão muitas vezes não é nem o pecado, a sua distração. Dalila era o pecado de Sansão? Tem muita gente que vai falar que sim. Porque, entenda uma coisa, o inimigo de Sansão eram os filisteus. Dalila foi a distração, irmãos. Qual tem sido a sua distração? Está aí o problema. E aí eu tenho percebido que a nossa fé está enferma, irmãos. Conversando com a minha esposa, eu disse: nossa, isso me preocupa, porque muitas vezes você acha que você está no caminho. Nós estamos, mas nós estamos tão distantes de Deus, irmãos. Para e pensa. Se você não tiver uma vida com Deus, Deus é relacional. Aí eu até abordei aqui, por falta de base, não estamos praticando o Evangelho. Você começa a negligenciar a base, porque você não sabe o que é Evangelho. Você não sabe nem o que é Trindade, irmãos. Você não sabe que por que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Por que Ele é, você não sabe. Você não sabe, você está aqui, você não sabe nem o que é a visão do governo dos 12. Você está aqui, você não concorda nem com a visão da sua igreja. Me desculpa, você não vai fluir aqui dentro. Como que você está dentro de uma igreja que você não sabe a visão dela, você não sabe a vocação, o chamado dela para uma cidade? Ei! Vai estar 2019 da mesma maneira, desconcordando, querendo colocar os seus conceitos, o seu morre. Vou parar de ser hipócrita, isso é para mim, pô. Chega de heresia. E aí eu coloquei, por falta de base, né? Não estamos praticando o Evangelho, vivendo em seu todo, na sua plenitude, desfrutando, irmãos. Você fala prosperidade na igreja, o povo acha que é dinheiro. Quem falou para você que prosperidade é dinheiro? Prosperidade é o reino de Deus. Quando você acessa o reino que chegou agora, você começa a andar, você começa a desfrutar. Eu não quero nem entrar nisso, quero ler a palavra. Entenda uma coisa, se nossas bases estão enfermas, como pensar no alto, irmãos? Como você vai pensar no alto? Como que um líder vai chegar em você, vai começar a discipular você? Você não vai ter discernimento, você não vai ter sabedoria para muitas vezes nem aceitar, que às vezes você nem filho você é, você não tem identidade, você não tem propósito. Você está em crise com você mesmo. Passa ano, é a mesma. É porque não sei o que. É que não sei o que. Ei! Sai do playground. Chega! Entra para a sala de reunião. Vamos avançar. Vamos levar o Evangelho. Vamos entrar em casa. Vamos encher o celeiro. Vamos encher a igreja. Mas uma igreja com a semelhança de Cristo. Não proibindo. Não querendo ser legalista, não, ensinando na palavra. Essa é a nossa referência. Igual o mestre aqui diz,
deles ter uma boa interpretação da palavra. O mestre aqui, ó, tem um mestre aqui, viu? Pastor Paulo, um mestre que cura. É verdade, irmãos. Tem linguagem na Bíblia que quando aborda mestre fala doutor, porque o mestre, ele cura com a palavra a sua vida. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então entenda uma coisa. Não é o legalismo, não é o proibindo as pessoas. É o quê? Nós temos que entender quando nós vamos abordar essa carta a Colosso, Paulo, ele dizendo que a esperança da igreja está em quem? Em Cristo Jesus. Porque tudo está nele. Vocês estão esquecendo, igreja, vocês estão esquecendo lá o que Cristo fez por vocês? Vocês estão esquecendo os ensinos de discipulado? Se deixando se levar por doutrina? Se deixando se levar por conhecimento humano? Entenda uma coisa, é só Cristo que nos livra do pecado, irmãos. Então só estou com Ele, Deus, você livre do pecado. Não é eu lutando com a minha carne toda hora, no sentido proibindo, não, eu dizendo, eu mesmo falando, não, Cristo vive em mim. Então Cristo nos livra de todo pecado, do pecado, e por tradições humanas, e nem por religiosidade deste mundo. Não é religiosidade, irmãos. Não são as tradições que vai te livrar do pecado. Quem te livrou do pecado? O que a Bíblia está dizendo aqui? Que você foi ressuscitado em quem? Em Cristo Jesus. Então quem vai te livrar? Cristo. E aí, olha aqui no 1, se você abordar no 1, só um minuto. Perdão, no 2 mesmo, no 2,7 diz assim: vou ler o 6. Sendo assim, da mesma forma como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai em quem? Nele. Olha o que ele diz: alicerçados, edificados nele, transbordando em quem? Em gratidão. Irmãos, a nossa mentalidade, ela precisa mudar. Nossa mentalidade é grega. O judeu, não existe essa palavra meu e minha. Não existe. Sabe como que é? Para o judeu, nós. Nosso. Por quê? Entenda uma coisa. Israel é uma nação ou uma pessoa? Fiz uma pergunta, igreja. Israel é uma pessoa. Porque de Jacó, uma paternidade, veio os filhos de Jerusalém. Israel é uma pessoa. Então por isso que um comportamento, uma mentalidade de um judeu é como? Não é eu, é nosso. Porque é para Por quê? Porque a nação é uma fã. E como que é a nossa mentalidade? Para mim, eu preciso ter, eu preciso ser abençoado, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Você nem agradece quando você vai comer, irmãos. Você não agradece nem aquilo que você está vivendo hoje. E aí você quer mais, você quer mais, você quer mais de Deus. Mais o que? Ele já derramou o que ele tinha que derramar. Você quer o quê? Sabe, é aquilo, precisamos. Mas antes disso, olha aqui que diz aqui, Colossenses 2:20, considerando, Colossenses 2:20, amém? Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas. Morreste com Cristo para o quê? Para astrar o quê? E falsa religiosidade deste mundo, porque vos sujeitais ainda a tais ordenanças,
como se pertenceis a este sistema de valores, não mais obedeceis às regras, como estás, não toques, não proves, não manuseis. Irmãos, a questão é essa, a questão não é proibir, a questão é educar, irmãos. Como educar? Queremos usar isso aqui para ferir as ovelhas, proibindo. Não, a questão é educar. Porque muitas vezes você não teve um pai, você não teve uma mãe, você até teve, mas ela não te deu educação. Sabe como? Come direito, pega a colher assim, faz isso. Ah, mãe, para com isso. Oh! Mano, eu vejo minha esposa com meus filhos. Tem hora que eu falo, Paula, dá uma segurada. Mas eu olho no fundo, eu falo, você está certo. Anda direito, marra o cadastro. Tem que ser assim. Nós vamos gerar o que para essas próximas gerações que vêm? Olha esse exemplo, né? Precisamos educar, não proibir. Esse é o problema. Não estamos educando, mas sim proibindo. Aí está o problema. Tá os sintomas aí. Por quê? Vamos lá. Um time de futebol lá na Europa. Aí se fala, a Europa é a Europa. Mas olha a educação. Quando um time ele ganha um campeonato, como que é o comportamento do europeu? Eles bebem. Não se escandaliza não, tá, irmão? Tenha a mente aberta para entender o que eu estou querendo dizer. Tá bom? Fica calmo. Pede revelação para o Espírito Santo. Quer que eu oro? Um time europeu, ele vai, campeão na Europa, a torcida vai, bebe. O que acontece? Não existe nenhuma ocorrência. Aqui no Brasil, um time de futebol, ele ganha. Tem várias ocorrências. Qual que é a questão? Por isso que nós estamos enfermos. Sabe por quê? Porque nós somos mal educados. Precisamos sentar para aprender, irmãos. Senta para aprender. Olha nos olhos do seu líder. Porque você não vai entender nada. Como você vai buscar as coisas do alto, sendo que você aqui não aprende? E aí a questão, você não senta para aprender? Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Essa é a questão. Entenda uma coisa, educação liberta o espírito e a mente. E muitas vezes nós estamos insatisfeitos com a simplicidade do Evangelho. E aí queremos inventar. Como? Proibindo. Deixa eu fazer uma pergunta, cara, eu vou ser polêmico. Qual que é a diferença do crente pro gay? Qual que é a diferença? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu conheço pessoas que andam do meu lado, que vê o travesti, gospem. Como assim? Você está com a cabeça na onde, mano? Por isso que eu te faço essa pergunta. Não precisa me responder. Mas assim, irmãos, parar com heresia, mano. Com hipocrisia. Pelo amor de Deus, mano. Vamos ser igreja. Porque qual que é a diferença do crente pro gay? Qual que é? Qual que é? De você ir lá, acolher, se colocar no lugar dela. Se você está ferido porque te trataram mal, é uma coisa quando você vai ajudar um presidiário. Ah, porque me feriram, porque... Para com isso. Pede para Deus te curar. Pede para o Espírito Santo ministrar no seu coração. Nós vamos ser apunhalados mesmo assim como ele foi. Mas vamos andar nele. Vamos cuidar das pessoas.
vamos acolher elas, vamos amar elas. Não baseia a sua opinião, não vou ajudar porque eu sou ferido, que eu já ajudei. Não! Vão te ferir, vão falar mal de você. Continue sendo Jesus. Continue sendo luz. Pare com isso. Pare de dar opiniões fundamentadas nas suas feridas, mas ensine o que a palavra diz. A Bíblia, ela é a verdade. Aí quer falar do gay, quer falar, vou ficar até quieto, cara. Não, vou ficar quieto. Pô, irmãos, sabe, vamos começar a ver, vamos começar a conferir as escrituras, vamos começar a ter uma boa interpretação da palavra de Deus. Sabe, é muito fogo, é muito, não estou falando que isso não é bênção, é bênção, mas não é isso, porque ninguém vê o irmão que está dando a outra face lá fora, está lavando o banheiro. As pessoas que ficam chateadas porque não escalam na banda, mano, pelo amor de Deus, vamos crescer, vamos avançar, vamos ter discernimento, vamos entender o irmão, vamos conversar. Fica de mimimi. Vou sair, então sai. Não camba. Pega de tropeço. Ou é ou não é. Ou você tá ou você não tá. O líder fica, vamos. Não quer. Sai de cena. Deus não precisa de você. Você só vai ser útil na mão dele quando você sair de cena. Somos apenas cooperadores. Irmãos, e aí nós ficamos decepcionados, insatisfeitos, porque o evangelho ele é simples. Mas aí vem a galera da hipergraça. Tá. Continua aí. Irmãos, vocês acham, né? Mas continua, fica aí. Fica escravo, porque você acha que você é livre. Você acha que você... Não, é gente que não deixa eu ficar... É palavra. Mas aí vê o erro do irmão e fica lá apontando. Olha para você, olha para o seu nariz, para não falar outra coisa. Olha para dentro de você. Para. Você está fazendo o que pelo evangelho? Você faz o que? Você está dando a sua vida? Você faz o que? Não precisa ficar espantado no que eu estou falando. Isso é uma verdade, uma realidade. E aí criamos regulamento físicos para governar o homem, para manter longe do pecado. Irmãos, não é proibindo, é formando Cristo, alicerçados, edificados nele. Por isso que eu fiquei, quando o pastor falei, nossa, como que você vai pensar no alto, sem natureza, olhando para as coisas da terra? Olha o que Jesus, Mateus 15, 9. Mateus 15. Mateus 15, verso 1. Verso 9. Amém? Quem achou? Diga amém. Então alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhes Jesus: e por que transgride vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra o teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe seja punido com a morte. Contudo vos dizeis que se alguém
disser ao seu pai ou sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse, verso 6, esse jamais estará obrigado a honrar o seu pai ou sua mãe com seus bens, e assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Ó Jesus, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoraram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Ei! É proibido, é baseando na sua opinião. Hein? Quando você vai aconselhar, é o quê? É o que você acha? É como eu disse, nós estamos confundindo, achando que é no serviço e Deus é relacional. Você não tem uma vida com Deus. Voltando aqui, eu estou voltando nisso. Como que eu vou buscar as coisas do alto, sendo que ainda eu não me encontrei, eu não entendi ainda. Eu estou aqui envolvido, eu toco, eu faço um monte de coisa na igreja, eu sou uma bênção, sim, claro, a Bíblia diz que você é uma bênção. E você honra, mas honra a Deus, tal, beleza, mas o seu interior está longe dele. Entender que nós ressuscitamos em Cristo Jesus, é Cristo que nos livra do pecado, foi Cristo que nos livrou, irmãos. Sabe, até quando nós vamos querer ficar adestrando as pessoas? Você acha que nós estamos ensinando as coisas do alto? Não, ela está sendo adestrada. Então por isso que às vezes isso é tentador, quando você proíbe a pessoa. Eu fui traficante, fui da caminhada. Você acha que para mim era adrenalina fazer o erro? É ou não é, Diogo? Quando você proíbe a pessoa para a pessoa, quando ela ainda está rebelde com uma semente, entenda uma coisa: a vida que você tem hoje é responsabilidade sua. Por sementes, você está colhendo o que você semeou. Rever a sua vida, que é muito fácil. A culpada é a Ezequiel, é o pastor Railine, é a igreja tal, é o pastor Rogério, pastor Diogo, pastor... hipócritas. E aí, por essas regras, achamos que nós estamos purificando a igreja, mas esquecemos que quem purifica a igreja é Cristo Jesus, que nos deixa puro. Irmãos, Jesus, ele deu uma direção, ele falou assim: quando apenas você tocar, porque nós não estamos tocando e não estamos curando. Sabe por quê? O que te falta é pureza. Sabe qual cultura que tem na sua mentalidade? Maledicência. Quando você fala mal do seu irmão, você desperta o Adão que está nele, mas você não vê o Cristo que há nele. Você gosta de apontar os defeitos, você gosta de falar aquilo que ele está errando, mas quando eu olho para você, quando você se olha para você, você vê que você está mais torto que o seu irmão. Aí eu te falo, hipócrita, porque você está sem natureza. Você não entendeu o plano perfeito, você não entendeu o propósito eterno. Você está aqui tipo como pedra de tropeço, andando sem propósito, sem identidade. O líder fala, você desobedece, e ainda você se sente no direito de ficar, porque isso aqui, vai para lá você e os seus conceitos, lá para o lugar determinado por Cristo. Não, mas é verdade. É porque então a purificação só vem quando morremos com Cristo. Yes. Cadê os nébias? Cadê os peteca dessa igreja? Pô,
Aqui, ó. A purificação só vem quando morremos com quem? Com Cristo. Cadê o aleluia? Oh! Se fosse aqui na Assembleia já estava. Já estava o fogo. Fala aí, varão. Meu transgedor. Quando toca, as pessoas são curadas. Então entende uma coisa, irmãos. Nós morremos com Cristo. Não onde que eu morri com Cristo? Quando nós fomos batizados. Nós somos sepultados. Com quem? Com Cristo. Amém? Na onde? Na onde está, Diego? Colossenses 2:20. Abra sua Bíblia. Considerando que morreste com Cristo para tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, porque vos sujeitais ainda em tais ordenanças, como se pertencesseis a esse sistema de valores. Não mais obedeceis às regras, como estás, não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças, ensinos meramente humanos. Esse regulamento tem de fato a aparência de sabedoria, irmãos. Você vê as pessoas que... Oh Senhor, esses coach aí, mano, os caras falam bem, né? Aqui a Bíblia, aqui ó. É o Diego que está falando. Eu estou falando o que a palavra está dizendo. Ele está dizendo aqui, ó. Esses regulamentos têm de fato a aparência de sabedoria. Pô, é mal sábio as palavras. E nós somos levados por isso, sabe por quê? Sem base. Não sabe o que o Evangelho fez. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas tem valor algum para refrear as paixões da carne. Não é proibindo, não é doutrinando, proibindo filosofia, querendo colocar um outro evangelho. Não existe, é Cristo e pronto. Não é Cristo mais alguma coisa, é Cristo, é isso que tem que ser pregado. Jesus é Cristo. Aí sim nós vamos buscar as coisas do alto, vamos entrar, vamos acessar. Presta atenção que eu vou falar aqui, ó. Presta atenção. Eu e você precisamos dar uma resposta para Deus. Se você está aqui e não dá uma resposta para Deus, algo de errado está acontecendo. Isso é desesperador. Eu, como é sociólogo que fala? Sociólogo. A gente somos esses agentes aqui na Terra. Como que você afeta uma sociedade sendo que nem você se encontrou com ele? E está cheio de doutrina querendo proibir. É pecado isso, é pecado aquilo. Olha lá que o irmão está fazendo, olha a saia da irmã. Aí você olha para você, você ainda acessa a pornografia. Olha para a bunda da mulher. Você está me entendendo? Ei, irmãos, que é isso? Que heresia é essa? Você entende o grau do negócio? Tá bravo? Tô. Fica indignado com isso. Entenda, você como irmãos, você precisa dar uma resposta para Deus. Se você não dá uma resposta para Deus aqui na terra, como você quer bênção? Como que Ele já derramou? Vai ler a Bíblia, isso está em Efésios 1. Somos abençoados nas regiões celestiais. Você já é abençoado. Eu e você precisa acessar essas bênçãos. Precisamos acessar. Mas como? Sendo que você não tem identidade e propósito, como que você vai entender? Como que você vai buscar as coisas do alto? Você vai questionar. Você vai ser motivo de escândalo. É igual eu falei para um discípulo. Sabe qual é o motivo de escândalo que tem que ser para você? As vidas que estão morrendo lá fora. Isso sim tem que ser motivo. Deixa que a igreja, os líderes e Cristo cuida. Tá bom? Beleza? Mas não venha com o seu dedo podre querer falar o que tem que fazer, o que não tem. Tá? Olhe para o seu interior. Porque não é tirando
a televisão, o corte, a música, é tirando quem é a sua natureza carnal. Você sabe, você tem a consciência quem é você. Mas não tenha dedo podre, querer questionar a liderança ou o que seja, ou a vida do irmão. Não, porque quem dá o crescimento espiritual e para a igreja, Cristo Jesus. Então entenda, lá em Romanos 6:1-4, anota aí, vai te ensinar, vai te explicar o porquê que nós morremos em Cristo, sepultados em Cristo Jesus. Por quê? Porque morremos para o pecado, irmãos. Já morremos para o pecado. Quem foi batizado aqui? Quem foi? Já era. Já não há mais condenação. Olha Jesus aqui, lindo. Cristo, olha o tanto de Jesus aqui. Você entende? Olha o tanto de Cristo que há nessa igreja. Irmãos, preste atenção. Então nós morremos com Cristo, amém? Então entenda aqui, olha essa questão. Então existe a lei de Moisés. Por quê? A lei de Moisés. Irmãos, presta atenção, só para mim concluir aqui. Quem acha que a lei ela é zoada? Quem acha isso? Quem tem essa mentalidade que a lei não presta para nada? Irmãos, se você tem essa mentalidade hoje, não fale isso. Porque se Deus não desse a lei para Moisés, o povo ia andar bagunçado. Então a lei, você entendeu? A lei, medita mais sobre isso, que eu não vou abordar sobre isso. Então assim, todas as sombras das coisas que haviam de vir, isso está lá em Colossenses 2:13-17. Então por esse motivo, nós não podemos andar segundo os preceitos dos homens. É isso que essa carta, o apóstolo Paulo está preocupado. Já naquele tempo, o povo esqueceu o que Cristo tinha feito. Às vezes nós esquecemos, nós só falamos com a nossa boca, mas o nosso coração está longe. Estamos em crise. E aí você não entende o porquê que a vida financeira não flui, por que ainda não casou, por que ainda não aconteceu algumas coisas que tem que acontecer. É porque é o tempo de Deus. Vem com essa conversa não. Esses linguajar de crente. Fala até em línguas quando vai falar com eu. Irmãos, o mais importante disso, para que eu e você busque as coisas do alto, é ter a natureza dele. Não em doutrinas, não querendo proibir. O legalista ele proíbe. Crente não peca. Vamos pecar, irmãos. Cristo ele nos purifica, é ele que nos é ele que nos aperfeiçoa. Colossenses 2:18, não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Então entenda que ele está abordando, dizendo, quem aperfeiçoa é Cristo. Ei, chega de doutrina, chega com sabedoria humana, acabou. Mas sim em Cristo, alicerçado, edificado. Não é o que você está fazendo, diaconia, o que seja, ou grupo de apoio, o que seja, não. O que adianta você estar envolvido em tudo isso, envolvido com as coisas, mas sem viver em família, porque você acha que sozinho você vive família. Mentira! Sozinho você não é família. Você só é família quando nós estamos sentados à mesa.
Aqui nós somos família. Aqui é o lugar de falar de política. Aqui é o lugar para falar de sexo. Aqui é o lugar para falar de casamento. Aqui é o lugar para falar tudo que a sociedade precisa, porque o nosso fundamento é Cristo Jesus. Então, uma coisa que eu tenho para te dizer, irmãos, abrace a cruz, porque nela está o método de Deus. Nela cessamos as bênçãos. Ah, mas você acabou de falar que nós somos abençoados. Benefícios. Por isso que eu carrego a cruz. Não esqueça dela. Chega. Tira esses entulhos da sua mente, da religião, que às vezes você vê de uma outra igreja aqui. É porque o fundo da igreja é preto. É porque tem luz aqui. Esse som tá alto. Oh, você está ganhando quantas pessoas para Jesus? Você toca quem para Jesus? Fala para mim o que está feito. Aí você quer questionar aqui que está preto, se tá... Aí você chega na sua casa, é mozona. Porque você não se encontrou com Deus. Aí você chega aqui, você acha que porque você é religioso. Enquanto isso, o diabo está planejando com estratégia para destruir com a sua vida, matar com você. Irmãos, para mim finalizar, entenda uma coisa: a raiz, presta atenção que eu vou falar, coloca isso na sua mente hoje. Entenda a raiz num todo. Por causa de um, todos pecaram. Então tudo que acontece hoje, toda doutrina, todo ensino, toda doutrina que é implantada dentro de uma nação, porque uma doutrina, quando ela é implantada dentro de uma ação, ela demora para ter. Karl Marx, irmãos, ele, naquele tempo, no século XVIII, ele já sabia que não era para aquele tempo que ele ia implantar o socialismo, mas para um tempo futuro. Então toda doutrina, ela demora um tempo para ela ser colocada em prática. Às vezes você está aqui dentro, houve uma doutrina, e ainda você não demorou, e hoje você é moldado pela doutrina, não por Jesus Cristo. E você é cheio de conceitos, argumentos, filosofia. Entenda, tudo que vem de nosso padrão é decaído. Tudo. Por isso que o pastor Leandro Vieira, ele diz, uma família para ele. Por quê? Porque é do jeito dele. Por quê? Porque o meu padrão, o seu padrão é zoado para nós vermos família. Então tudo que você quer ver, política, o que seja, se você não tem uma vida com Deus, e se você quiser colocar as suas opiniões, irmãos, me desculpa, é decaído. Mas em Cristo Jesus há uma esperança. Você que nessa tarde quer se arrepender, irmãos, não é através de choro não, viu? Não é chorando não, porque às vezes você chora, mas você ainda é safado. Não dá risada não, foi engraçado, eu sei, mas você chora, mas não houve um arrependimento. Nós gostamos de falar de Davi, mas ninguém quer pagar, ninguém quer ter a devoção que Davi tinha. Todo mundo gosta de falar das mazelas de Pedro. Paga preço. Sai da sua faculdade. Mas eu tenho que estudar. Então, irmãos, sabe, vai orar. Estou falando que você não teve que estudar, mas sabe o preço, pagar um preço. Às vezes você tem que cuidar de pessoas, você precisa abrir mão de algumas coisas. Amém, eu respeito a sua opinião, beleza. Ó, para você, tranquilo. Mas depois não queira. Eu conheço pessoas que estão aqui dentro, vai lá para a Universal ainda. Pô, mano, caramba, velho. Sabe, tipo, aí depois não entende por que não consegue acontecer algumas coisas na vida, tá? Quer ser rico? Assim, você quer ser rico? Vou te dar uma direção. Seja rico para ajudar os pobres, para dar oferta aqui na igreja. O que a igreja está precisando? Quer ser rico? Seja aqui um empreendedor e ajude aqui a nossa igreja a saquear o inferno. Invista aqui. Pode vir aqui na frente.